Ah, tinha que ver, menor. Mó terrorzinho do caralho. Os canas já chegou como? Fuzil na cara, mão na parede, pá e tal. A gente ficou, porra, baqueado, fala tu. Só naquela de calma, meu senhor. Geral que é trabalhador e coisa e tal. Tranquilo. Tava eu mais o cabelinho, o Lesk e o Dodô, se não me engano. Aí, pega a visão. Tinha nem flagrante mesmo. Tá ligado? Eu tava crente que eles iam botar logo geral pra ralar. Hã? Porra nenhuma. Os caras tonteou, mas tonteou bonito. O papo deles era de saber onde é que tava a boca. Fala tu, eles acham que é assim, que X9 nasce em árvore nessa porra. Ah, não fode. Ficou geral como, meu senhor? Eu só sei que nada sei, se ligou? Pra quê, neguinho? Aí que eles choqueou mesmo. Falou que se ninguém desse o bagulho, ia geral pra delegacia e pá. Que tinha 1 quilo de farinha no Logan, só no aguarde de qualquer neguinho pra assumir a bronca. Fala, eu fiquei bolado. Tá ligado como é que é eles? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência de leitura do romance Via Ápia, do Giovanni Martins, que é o mais novo lançamento da Companhia das Letras. Giovanni Martins, que é autor do livro Sol na Cabeça, que foi um best-seller, um livro de contos, e agora lança o seu primeiro romance. Então eu vou falar um pouquinho o que eu achei dessa leitura aqui que eu recebi pelo Clube de Leitura da Livraria Dois Pontos. Foi o livro do mês que eles enviaram numa caixinha super legal. Lá no Instagram, inclusive, eu postei um Reels, eu abrindo a caixinha para descobrir qual livro era. E é muito legal isso, né? Quando você participa, você assina um clube e você recebe na sua casa um livro, uma caixinha, e você vai descobrir qual livro é. É uma experiência muito legal mesmo. Inclusive, falando em Instagram, me segue lá no Instagram. Eu posto conteúdo diário lá no Instagram, nos stories, no Reels, no feed, sempre falando sobre livros e cultura. E também lá pelo Instagram a gente abriu o nosso clube de leitura. Na verdade, lá ou aqui mesmo na descrição do vídeo tem o link para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do nosso grupo. A gente fundou um clube de leitura, a gente bate papo sobre leituras lá no WhatsApp e uma vez por mês a gente se reúne para conversar sobre um livro. Então, se você quiser fazer parte de um clube de leitura, entra lá, conversa com a gente, bate um papo, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Beleza? E aproveita já para se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir a mais vídeos aqui para que o YouTube reconheça que o canal é minimamente relevante e possa sugerir indicar esse conteúdo para mais gente. Bora falar sobre então o Via Ápia. O livro não tem um protagonista, mas 5 protagonistas. Os irmãos Washington e Wesley, que moram com a mãe, e os amigos Biel, Murilo e Douglas, que dividem um apartamento. Todos eles moram na Rocinha, e a história se passa com um período um pouco antes e durante a implementação da UPP na Rocinha e esses personagens então transitando na narrativa dentro desse contexto. Isso aconteceu em 2011. E a narrativa nos faz mergulhar no cotidiano desses jovens, esses jovens que estão ali entre 18, 23, 25 anos, estão tentando algo de melhor na vida, estão tentando lutar contra o sistema, que é um sistema que os coloca para baixo, numa corrida onde eles já começam muitos e muitos metros atrás de outras pessoas, tentando viver no mundo, viver num mundo preconceituoso em relação a onde eles moram, em relação à cor da pele, entre outras coisas. Então essa coisa de ter que trabalhar, sustentar, ter responsabilidade, essa virada de chave que a gente dá nessa idade, né? Esse jovem adulto que precisa sair de uma adolescência, de uma juventude e agora precisa ter responsabilidades, precisa trabalhar, precisa colaborar em casa, precisa pagar aluguel, tem que fazer o seu corre, né? Então é nesse mundo que a gente mergulha junto com esses personagens. E aí aparecem inúmeras coisas, como a amizade entre eles, os flertes, né, com as meninas, também a responsabilidade com a questão da mãe, no caso do Washington e do Wesley, as festas, a expectativa
por um trabalho novo, os sonhos. Então, é um mundo, na verdade, bastante rico ali de perspectivas, um mundo que vai se descortinando para eles. E, ao mesmo tempo, tendo que lidar com um monte de questões, sobretudo com a violência policial no momento da UPP. Nessa questão do trabalho, gente, eu nunca morei numa comunidade desse tipo, mas eu também venho de uma classe pobre, trabalhadora, de migrantes e imigrantes. Então, desde cedo eu tive que trabalhar. E em alguns momentos aqui do livro eu senti na pele o que os personagens sentiam, que é essa coisa do patrão que te olha de cima a baixo, sabe? Que diz assim, olha, com o olhar ou com as atitudes, eu pago o seu salário, você tem que me agradecer porque eu pago o seu salário certinho, como se não fosse obrigação dele, né? Você tem que agradecer porque você tem um trabalho. E se eu precisar de você 7 dias por semana, hora extra, não interessa a sua vida privada, não interessa a sua vida social, porque você é uma ferramenta de trabalho para mim. E também de outras pessoas que também vêm da mesma classe, que quando ascendem um pouco, acabam tomando partido do patrão. Então, assim, é uma coisa que eu vivi muito na minha experiência profissional. Depois, como professor, não, isso diminuiu bastante. Mas antes que eu encontrasse meu caminho enquanto professor, eu bati na trave em muitos lugares. Eu sofri muito para conseguir emprego e parar nos trabalhos, justamente por ser ambientes bastante nocivos, mas em muitos momentos não tinha como recusar e tinha que trabalhar. Então eu achei isso de uma verossimilhança muito grande. Outra coisa que o livro me trouxe assim de uma potência mesmo da realidade, esse pós-realismo, digamos assim, é a linguagem das personagens, né? Então assim, é uma linguagem oralizada, usada pelos personagens que dá muita verossimilhança à narrativa. São personagens que estão ali vivendo naquela comunidade, usando uma linguagem dali, é uma linguagem oralizada, cheia de gírias. Aquelas gírias, muitas gírias se aplicam, por exemplo, a outros contextos do Brasil, outras são muito específicas do Rio de Janeiro, muitas palavras que estão ali eu, por exemplo, nunca tinha visto, que não são habitualmente usadas, por exemplo, na região onde eu moro, que é no interior do Paraná, mas tem essa potência da linguagem oralizada. O narrador, o Giovanni constrói o narrador de uma maneira bastante interessante, porque eu achei que a saída foi interessante para ele, porque se você constrói um narrador distanciado, porque é um narrador em terceira pessoa, é um narrador onisciente, é um narrador que tem acesso aos pensamentos e os sentimentos das personagens. Esse narrador distanciado, eu não sei se ele ficaria verossímil se ele copiasse totalmente a mesma linguagem dos personagens. E também se você tirasse o pé e colocasse uma norma culta padrão, daria talvez a sensação ao leitor de uma certa hierarquia na questão da linguagem. E o que o Giovanni faz? Ele mescla. Ele misturou essas duas linguagens, então é muito interessante o resultado final que ele chega na linguagem do narrador aqui. Porque a literatura é um trabalho de você contar uma história que possa ter algum sentido para aquele leitor que vai ler, e também é um trabalho de linguagem, porque a gente não pode esquecer que a literatura é uma arte. Então, sendo arte, a gente tem que ter um trabalho com a matéria-prima da literatura, que é a linguagem, e aqui o Giovanni se sai perfeitamente bem. E ele consegue passar essa realidade pra gente, essa potência da realidade, não só na dificuldade dos personagens, nos problemas que eles estão enfrentando, na questão da polícia também, e dá uma certa revolta em muitos momentos, né? E aqui eu não quero fazer uma crítica à corporação ou a pessoas no geral, porque muito provavelmente eu sei que existem pessoas que são sérias, mas ali é um abuso de poder, é olhar para as pessoas que estão ali tentando viver uma vida decente como se todos eles fossem traficantes ou que fossem bandidos, etc. Então, assim, eu nunca vivi nessa realidade, posso estar falando muita bobeira aqui, e eu peço desculpas por isso já de antemão, mas me parece que coloca todo mundo no mesmo pacote, sabe?
E a pessoa já, por nascer numa comunidade assim, já fica estigmatizada, né? E para onde ela vá, saber que ela veio dali. Mas o que é legal também, que esses personagens manifestam em muitos momentos, é saber, ter esse orgulho, dizer, sim, eu sou daqui, né? Eu fui criado aqui. Eu pertenço à história daqui. Inclusive tem um momento que os personagens, sem dar spoiler, descobrem fotografias e descobrem documentos, coisas que mostram o início da ocupação do morro ali da Rocinha. Então mostra como se fosse um cordão umbilical ali desses personagens para a terra onde eles nasceram, né? Que me parece uma cidade completamente diferente do resto ou de boa parte do Rio de Janeiro. O livro é muito bom, gente, é muito bem executado. Eu tenho algumas pequenas críticas, não sei nem se são críticas, mas observações que eu vou fazer aqui, mas que eu senti ao longo da leitura. Por exemplo, dividir a história entre 5 personagens, eu acho que você nunca tem muito foco, assim, sabe? Então, o leitor talvez fique um pouco perdido pelo excesso de personagens e pelo excesso de cotidiano, né? Eu acho que você temperar a vida das personagens com o cotidiano deles é importante para dar verossimilhança, mas o excesso pode também causar um pouco de tédio na narrativa em alguns momentos. Eu senti um pouco isso, tá? Que mais que eu posso falar para vocês? Por mais que haja todas essas questões aí, eu acho que falta uma grande motivação na narrativa e parece que ela nunca cresce. Em alguns momentos ela dá um avanço, dá um passo, mas em certos momentos a gente percebe que a narrativa parece que ela está estagnada, que dali ela não sai, ou dali ela não vai sair. Então também pode causar essa sensação no leitor de que não está indo para lugar nenhum, que a coisa vai ficar ali. A gente sabe que depois acontecem algumas coisas assim, né? Mas ela fica reservada para uma parte muito final, muito final do livro, né? Mas um ponto bom, talvez, dessa lentidão na mudança é mostrar com profundidade todas essas questões dos personagens, né? Tem um personagem específico, tem um envolvimento com drogas, e é muito interessante perceber de como um discurso deles dizendo, olha, não vou entrar nessa, né? Depois não tem como sair, é muito difícil, e não quero dar esse desgosto para minha mãe, né? Mas de como a pessoa não vai percebendo o quanto ela vai mergulhando nisso, e as pessoas em volta tentam alertar e a pessoa não percebe. Então, assim, em alguns momentos esse, entre aspas, excesso de detalhes também é bom porque mostra um mergulho, um aprofundamento ali, né? Mas às vezes ele deixa um pouco a desejar porque fica um pouco cansativo. Eu acho que é isso. No mais, a narrativa me agradou muito, né? É um livro muito bom. Eu comecei a ler ele numa viagem. Eu fui sair daqui da minha cidade de Londrina, fui prestar um concurso lá em Florianópolis e eu levei o livro comigo. Então foi legal porque no ônibus eu pude ler boa parte da narrativa, né? E comecei o livro de maneira muito empolgada porque logo o primeiro capítulo mostra um dos grandes jogos que eu acho que é do século já, a gente pode considerar, que é aquele Santos 4, Flamengo 5, com o Neymar pelo Santos e o Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. Eu sinto na pele esse jogo, porque eu sou santista, e foi um jogo assim magnífico, assim, para entrar para a história. E é muito legal de ver os personagens empolgados com o jogo, flamenguistas, né? E empolgados ali com o jogo. Então, outro ponto positivo, por quê? Porque uma coisa que eu digo muito é que a literatura brasileira se interessa muito pouco por futebol. E o futebol é uma coisa do cotidiano, do dia a dia do brasileiro. Não precisa ter grandes narrativas em que o futebol seja o principal, mas o futebol precisa estar dentro das narrativas, né? E eu não vejo muito isso, né? Salvo em alguns raros exemplos. E aqui, logo o primeiro capítulo, o grande primeiro capítulo, já é ponteado por uma partida incrível e como os torcedores reagem a essa partida que ficou para a história, né? E é isso, pessoal.
é o que eu tinha para falar sobre a Via Ápia. É um baita de um livro, recomendo a leitura. Recomendo a leitura também do Sol na Cabeça, o livro de contos do Giovanni Martins, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos comentários. Se vocês já leram esse livro ou se leram outro livro do Giovanni, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham dos livros ou do livro. Beleza? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!